A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, vocês estão bem? Ih, muito fraco. Boa tarde, vocês estão bem? Glória a Deus. Nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito. E talvez nessa altura do campeonato você já deve estar pensando assim: meu Deus, mas de novo o fruto do Espírito? Meu Deus, mas vamos falar de novo sobre isso? Vamos falar de novo, irmãos. Porque há o interesse do Senhor em produzir esse fruto maduro em nós. Como a pastora bem falou aqui, né, nós estamos no ano da maturidade. E eu estava essa semana orando ao Senhor e buscando entender mais. E tem a parte muito boa, né, de receber a responsabilidade de estar aqui para ministrar, porque você vai se dedicar intencionalmente para aprender mais sobre o tema que você precisa trazer, né? A parte ruim é o nervosismo, né? Todas as outras, mas enfim. Glória a Deus. Eu vou recapitular um pouquinho o que a gente falou. Então nós estamos numa série de aprendizados sobre o fruto do Espírito. Sabemos que o fruto do Espírito é o amor. E no amor podemos ver os demais gomos desse fruto, né? Até mandei uma imagem para o Edinho. Se você puder colocar na tela, Edinho, para a gente conseguir ver. Nós estamos fazendo a analogia com uma tangerina, né? Vendo ali gominho por gominho do fruto do Espírito. Tudo começa no amor, e através do amor nós vemos os outros gominhos: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e também domínio próprio. Nós estamos nos pautando em Gálatas 5, a partir do versículo 22, nós começamos também no 16. O pastor Dé abriu falando um pouco sobre amor, graça e misericórdia. E na semana passada, o pastor Clepson, ou para os íntimos, tio Ké, trouxe mais sobre a alegria, junto com os felizes que choram porque serão consolados. E aí, se você perdeu alguma dessas ministrações, é só você acessar lá o nosso canal do YouTube e se colocar a parte de tudo aquilo que está acontecendo, para que de domingo a domingo você não veja o que o Senhor está falando ao nosso coração. Amém? Hoje vamos falar um pouco sobre a paz e também sobre a bem-aventurança dos pacificadores. Vamos voltar um pouquinho atrás e vamos falar aqui sobre sementes. É muito engraçado que eu estava ali no cantinho ouvindo a Cris falar e falando: eita, Senhor, o Senhor quer mesmo falar conosco sobre estas coisas. Glória a Deus por isso. Um fato interessante, irmãos, é que nenhuma árvore nasce árvore. Toda árvore nasce como uma semente. E este processo de uma semente se transformar em árvore e depois dar frutos é um processo que leva tempo. Assim como a transformação que o Espírito Santo opera em nossa vida, também leva tempo. Porque é necessário que a semente vire uma árvore. E esse processo nós podemos chamar de crescimento, amadurecimento ou maturidade. Vamos abrir, por favor, em Mateus 13, a partir do 3. Eu vou ler do 3 ao 9. A maior parte das leituras serão na NVI. Por favor. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós olhamos para essa parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida de todos nós, a primeira coisa que nós vemos aqui é que é possível que algumas sementes nunca se transformem em árvores. É possível, dependendo do solo aonde essa semente será jogada, aonde ela cair, que ela nunca germine, que ela nunca chegue a crescer.
e que essa árvore nunca produza frutos. E aí depois o Senhor vai explicar para a gente o que isso quer dizer. Pula para mim para Mateus 13, a partir do 18. Do 18 ao 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Que nós possamos ser essa terra em nome de Jesus, amém? A maneira como tratamos o que ouvimos de Deus determinará se produziremos os frutos ou se nos perderemos no meio do caminho. E para entendermos a palavra de Deus, nós precisamos ter a revelação do Senhor. E por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele quem nos auxilia nesse processo de entender e praticar a palavra de Deus. A Cris falou aqui no começo, e talvez se você não prestou tamanha atenção, deixa eu te reforçar. Que o Espírito e a carne estão em guerra, e nós só venceremos essa guerra com a ajuda do Espírito Santo. Jesus está explicando aqui que a diferença entre todos estes cenários e todas essas terras é que a terra boa é aquela que ouviu a mensagem do reino de Deus e a compreendeu. Por nossa natureza humana e por nossa capacidade, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. A revelação comunicada do Espírito ao nosso Espírito só pode ser feita por intermédio do Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes nós viemos para o culto, ouvimos a palavra de Deus e saímos daqui animados até, falando: Senhor, amanhã eu vou fazer e acontecer, essa semana vai dar tudo certo. Mas quando chega na segunda, na terça, parece que a palavra do culto nos foi roubada. E sabe por que isso? Porque nós estamos indo para a luta desarmados. A arma que você precisa para vencer essa guerra se chama Espírito Santo. A arma que você precisa para vencer essa guerra se chama Espírito Santo. E se você continuar indo para a batalha sem o auxílio dele, você vai continuar sendo nocauteado todas as vezes. Quando a semente cai numa terra boa, ela começa a crescer, crescer e crescer, até chegar à fase de dar frutos. Para que o Espírito de Deus seja plantado em nós, é preciso regar e adubar as sementes que temos recebido. E esse processo podemos chamar de relacionamento. A pastora falou sobre isso aqui também, um pouco mais cedo. Você recebe a semente e, como participante dessa construção de Deus habitando em nós, você tem um encargo de trabalhar, regar, adubar e cuidar daquilo que o Senhor tem falado com você. Para que isso então possa crescer e chegar a dar frutos, é necessário relacionamento. Como está a nossa dedicação para as sementes que estão sendo lançadas sobre nós? Como você tem cuidado da árvore que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo em sua vida? Como está o seu relacionamento com Ele? Uma árvore sem a manutenção correta não pode produzir frutos. Abre para mim, por favor, em 1 Tessalonicenses 5,19.
Nós estudamos já alguns domingos sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, antes de chegarmos aqui no fruto do Espírito. E dentre as ordenanças de Paulo, ele vai dizer para os Tessalonicenses: não apaguem o Espírito, ou não extinguam o Espírito. Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos fora de Nárnia, fora do ambiente de culto, fora do ambiente de igreja? Como é que nós estamos nutrindo o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Ou você acorda e é como se ele não estivesse lá. Você vai trabalhar e é como se você estivesse sozinho. Como você tem tratado esse presente que você recebeu de Deus? Jamais conseguiremos experimentar o fruto do Espírito se em nosso dia a dia ele não tem lugar de fala. O Espírito Santo fala, vai para a esquerda. Aí você olha e fala: Senhor, mas a direita me parece tão mais favorável. Eu vou por aqui. E não só em grandes decisões, mas em todas as pequenas decisões do nosso dia, o Espírito quer participar conosco. Nós vamos ler daqui um pouquinho mais para frente, que Jesus estava preocupado em ir e deixar os discípulos sozinhos. Então ele faz uma promessa: olha, eu subirei e eu rogarei ao Pai, para que ele envie a vocês outro Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que irá guiar vocês em toda a verdade e irá lembrá-los de mim. Havia uma preocupação em Jesus em não deixar os discípulos sozinhos. E por isso o Espírito Santo nos é dado como um selo, como um verdadeiro presente, como companhia para todos os dias. Mas nós só o consultamos quando o dinheiro acaba e eu não tenho mais recursos para resolver com as minhas mãos. Nós só o consultamos ou pedimos a sua opinião quando as coisas já debandaram e eu não sei mais como resolver. O Espírito Santo não é e não deve ser o plano B, C ou D da sua vida. Ele deve ser o plano A. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos foi dado como um presente. Ele é o selo da nossa salvação e deseja se relacionar com você. Sabe por quê? Passa ano e entra ano e nós não avançamos na nossa vida com Deus? Falta de relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por que passa ano e entra ano e você continua tomando as mesmas decisões erradas? Falta de relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por que os problemas da sua vida parecem que são um ciclo, que se repetem, e você fica se perguntando: Deus, mas por que eu preciso passar por isso de novo? Falta de relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito nos trouxe aqui neste domingo para falar em alto e bom som: eu desejo me relacionar com você. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando nós conhecemos alguém pelo ponto de vista de uma terceira pessoa, a chance que nós temos de errar sobre quem de fato é aquela pessoa é grande, não é? Imagina assim: você não conhece o Paulinho e eu conheço o Paulinho. E aí você me pergunta: James, quem é o Paulinho? Aí eu vou te falar: o Paulinho é aquela pessoa que toca na igreja. O Paulinho é uma pessoa animada. O Paulinho é uma pessoa brincalhona. E aí você vai tomar essas considerações do que eu te falei. Então o Paulinho é isso, aquilo, outro. Só que a partir do momento que você começa a conviver com o Paulinho, a partir do momento que você começa a convidar ele para uma hospitalidade na sua casa, chamar ele para um churrasco, chamar ele para um café da tarde, você começa a conhecer ele. E aí você vai constatar: não, de fato o que o James disse era isso, ou então, além do que o James disse, o Paulinho também é.
XPTO coisas. E posso te falar uma verdade, que é dura e o Senhor falou comigo também? Talvez todas as suas considerações sobre quem Deus é, está pautada no que uma terceira pessoa te contou. Talvez tudo que você conhece sobre o Espírito Santo está pautado naquilo que os outros falaram para você. E não naquilo que Ele te comunicou. Não naquilo que Ele te confidenciou. Você tem segredos com o Espírito Santo? Você tem comunhão com Ele? Você sabe quando é Ele que te fala alguma coisa? Quando Ele diz ao seu coração, não vai por aí, não faça isso. Ou você ainda está no estágio de, será que é voz da minha cabeça? Será que eu estou ficando louco? E quem dera que você estivesse mesmo louco. Louco de amor pela presença dEle. Quem dera que eu e você estivesse mesmo louco, enfermo de amor pela presença dEle, sedentos pela presença dEle. Porque aí nós já estaríamos experimentando tudo aquilo que nós só estamos ouvindo falar. Irmãos, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas no primeiro domingo que a Cris trouxe aqui sobre o fruto do Espírito, eu comecei a examinar a minha vida e a sentir vergonha. A sentir vergonha e falar, Senhor, produz isso em mim. Produz isso em mim, Senhor. Esteja plantado e habitando sobre a minha vida, que os seus frutos sejam aparentes em mim. Eu não sei se esse desespero também bateu em você, mas em mim, nessas 3 semanas que nós estamos vivendo, é como se a minha alma estivesse gritando, Senhor, eu quero estar neste lugar, eu preciso estar neste lugar. Que em nome de Jesus esse desespero tome conta da tua alma. Que em nome de Jesus esse desespero te alcance. Esse desespero de produzir o fruto do Espírito de forma madura para a sua vida e para a dos outros também. Oh, Senhor. Abre, por favor, em João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Romanos 8, 14 também, por favor. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois bem, então o cristão que recebeu a semente da palavra, com a ajuda do Espírito, começa a entender o plano da salvação. Uma vez que o Espírito habita em nós, ele irá produzir em nós o seu fruto. O fruto, então, passa a ser resultado da habitação do Espírito em nós. Porque nós temos a árvore plantada em nós, nós então podemos apreciar do seu fruto. Vamos para Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Tudo começa no amor. E com isso vem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente vai falar um pouquinho sobre paz, depois sobre pacificadores. Eu não pretendo me estender, irmãos, mas eu queria aqui a participação de vocês. Vamos primeiro entender o que não é paz. Alguém se habilita a falar aí, quando a gente pensa no oposto de paz, o que vem na sua cabeça, Cleide? Briga, bagunça. Quem mais? Caos, guerra. Tio Ké falou boletos. Inquieto, inquietude. Medo. E eu anotei algumas coisas aqui também. Guerra, conflito, desalinhamento, confusão, tormento, angústia. Mas há algumas coisas que nós podemos confundir como paz. E eu preciso colocar essas bases aqui, dizendo que paz também não é.
paz também não é trégua. Há uma grande diferença entre paz e trégua. Vamos dar um exemplo aqui com a guerra. Em alguns momentos da guerra, os dois lados decidem por um cessar-fogo momentâneo. E neste momento, as nações envolvidas neste conflito podem experimentar um momento de paz. Não existe mais bombas sendo jogadas de um lado para o outro. Não existe mais tiros sendo disparados de um lado para o outro. Mas isso quer dizer que a guerra se acabou? Não. Na maior parte das vezes, o cessar-fogo, na verdade, é apenas uma estratégia militar para que os lados voltem mais fortes e ataquem com ainda mais vigor. Então, aquele discurso de eu vou me calar porque eu estou prezando pela minha paz. Eu vou deixar fazer o que quiser porque a minha paz é o que mais importa. Na verdade, isso não é paz. E entenda a diferença, irmãos. Eu não estou falando aqui daqueles momentos em que nós usamos de sabedoria, porque ainda não é a hora de falar sobre isso. Eu estou falando quando nós não queremos resolver o conflito e simplesmente metemos um louco sobre a situação. Este cessar-fogo que você decidiu, pensando que isso é ter paz, sinto lhe dizer, isto não é paz. Outra coisa também que a paz não é falso apaziguamento. Ou, no português claro, varrer as coisas para debaixo do tapete. Isso também não é paz, meu irmão. Vamos colocar uma pedra sobre isso. E a partir de hoje, isso não existe mais. Se essa mágica desse certo, não é? Se essa pedra de fato nos fizesse esquecer, talvez, ao invés de pegar a pedra e colocar sobre a situação, a gente deveria arremessar a pedra na cabeça. Quem sabe? A gente esquece. Então, paz também não é varrer as coisas para debaixo do tapete. Uma terceira coisa que eu anotei que paz também não é. Paz não é o sacrifício da verdade. E aí eu vou te dar um exemplo muito clássico sobre isso. Para me manter em paz com as pessoas do meu trabalho, eu não vou discordar disso que elas estão falando. Embora isso fira todos os princípios de Deus, e eu como cristão também. Mas eu preciso me manter em paz com as pessoas aqui. Eu não posso criar conflitos. Então, em benefício da paz, eu vou sacrificar a verdade. Isso é paz? A Cris falou que é a paz do diabo. E outra pergunta, irmãos. O que é que tem roubado a sua paz? Para pensar aí um minutinho. O tio Ké falou os boletos, são um bom exemplo. As dificuldades, os problemas, a falta de dinheiro, a incerteza do futuro, o Brasil sendo taxado, e o Trump de um lado, e Bolsonaro do outro. Não vamos entrar nesse. Mas é isso que tem roubado a nossa paz? Ou uma situação que foge do seu controle, porque você não pode ir lá e resolver. Uma situação de saúde, uma enfermidade, que você não pode ir lá e trazer a cura com as suas mãos. Será que talvez isso tenha roubado a sua paz? Se a falta de paz é guerra, irmãos, como nós bem entendemos aqui, então nós precisamos descobrir uma coisa. Se a falta de paz é guerra e nós não estamos em paz, com quem é que nós estamos em guerra? Para pensar aí. Em primeira instância, nossa guerra é com Deus. E a Cris falou aqui também de manhã. Esta guerra começou lá no jardim.
quando o homem decidiu se rebelar contra Deus e quis ser igual a Deus. Em segunda instância, a nossa guerra e o nosso caos é com a gente mesmo. E assim como a Cris falou, né, que aquele que já não tem o inferno mais dentro de si, não consegue mais infernizar os outros, o oposto também é verdadeiro. Aquele que está em guerra consigo mesmo, não pode ser pacificador com qualquer outro relacionamento que ele está envolvido. Talvez você tenha visto todos os sintomas da sua vida, os seus relacionamentos quebrando um a um, e sem entender o que é que está acontecendo. Senhor, por que eu estou vivendo esse caos? Por que a minha vida está essa bagunça? Aqui está a resposta: guerra com Deus, guerra consigo mesmo, consequentemente, guerra com todo mundo que eu encontrar pelo meu caminho. Não se engane. A nossa vida não vai se encher de paz quando você começar a ganhar mais dinheiro, irmão. Abre para mim, por favor, em Lucas 2, do 10 ao 14. Eu vou ler na ARA. Isso. E eu vou continuar aqui o que a Cris falou de manhã. Nós travamos uma guerra, uma queda de braço, que nós sabíamos que iria perder. Quem aqui já brincou de queda de braço? Acho que todo mundo, né? Já? E sempre tem o mais ousado, o mais corajoso, que vai para a queda de braço com alguém que ele tem certeza que ele não vai ganhar, não é? Se você olhasse aqui, para o Dé e para o Dudu, vamos escolher, o próximo da vez sou eu para a queda de braço, contra Pastor Dé, contra o Dudu. Quem escolheria o Dudu? Sem dúvida, a gente escolheria o Dé, porque é mais fácil. A queda de braço já está vencida. Ou não, calma. Também não é assim, calma. Só um exemplo, gente, só um exemplo. Mas, muito parecido com Adão, nós vamos escolher na queda de braço que nós não podemos vencer. E é isso que Adão faz. E é isso que nós fazemos também. O braço está doendo, porque você insiste em queda de braço com Deus. Você insiste em uma guerra que você não vai conseguir vencer. Você insiste em uma vida que está prestes a ser despedaçada pela pedra angular que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa hora é difícil da glória, né? Falar igual a gente fala na Assembleia. Essa hora o glória até some. Essa hora não tem mais aleluia. É. Mas continuando, o plano do Senhor. Deus então decide trazer paz a nós. Nós precisávamos de reconciliação, e o primeiro deles, o primeiro da lista é com Deus. Para dar um fim nessa guerra, Deus dá a si mesmo. E desde o nascimento de Jesus, nós vemos o anúncio da paz. Lucas 2:10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Olha esse versículo. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Até antes disso, quando olhamos para a profecia de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uau! E aí, momentos antes de Jesus consumar a sua obra na cruz, Ele promete esse presente para nós, para os seus discípulos. João 14, 27, o pastor leu aqui quase agora. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Nesse contexto aqui, de paz, judeus vivendo sob a opressão do Império Romano, a paz que Jesus vem trazer para ele não é uma paz de independência de Roma, ou de liberdade, física. Quando Jesus fala aqui, eu não vos dou como o mundo a dá, é porque essa paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. Depende de alguma coisa para eu ter paz. É uma paz facilmente abalada. Se acontecer alguma coisa, eu perco a minha paz. Eu estou em paz com a conta cheia. Meu dinheiro começou a ir embora, a minha paz parece que vai junto com ele. Não é esta paz que Jesus está falando. Ele está falando: eu lhes dou a minha paz. Nós recebemos este presente de graça e pela graça. A paz que o Senhor está falando era a paz com Deus. Vamos ler Romanos 5:1, por favor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz de reconciliação não nos exime de passar por situações difíceis. Não nos exime de conflitos. Paz e ausência de conflitos são coisas totalmente diferentes, tá, irmãos? Você vai ter paz mesmo tendo conflito. Jesus é um exemplo claro disso, Jesus era uma pessoa bem conflitante, mas cheia de paz. Então não pense que por paz os seus problemas desaparecerão. Não pense que por paz você não terá mais conflito com ninguém. Não é esta paz que o Senhor quer nos trazer. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Jesus Cristo. Ter paz é ter segurança. Por isso a paz de Deus excede o entendimento, porque nele nós temos segurança. Se ele não poupou nem mesmo seu filho amado, por qual motivo eu irei me desesperar em meio ao caos que se forma ao meu redor? Como diz a letra da canção, lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço o amanhã, mas eu sei o que Ele já fez. Glória a Deus. E graças a essa paz que agora nós temos com Deus,
nós podemos andar em paz com os outros. Hebreus 12, 14, por favor. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só podemos seguir a paz com todos e a santificação por meio do Espírito. Por meio do fruto dele sendo formado em nós. É assim que nós nos tornamos pacificadores. Só podemos ser pacificadores uma vez que já temos paz com Deus. Então a guerra que começou no jardim, que foi cessada na cruz de Cristo, e imputada a nós como justiça, nos permite agora, não só termos paz com Deus, mas também seguir a paz com todos, por meio do fruto do Espírito, que está sendo formado em nós. É possível ao cristão seguir a paz com todos. Aí você pode pensar assim, mas aquele fulano não me desce. Mas aquele Beltrano, não é por seu mérito ou pelo seu meio. Por meio do Espírito, por meio do fruto do Espírito sendo formado em você, que você pode seguir a paz com todos. Talvez seja muito difícil para você entender. E isso aqui é para nós, cristãos, crentes. Nós já sabemos essas coisas. O que nós estamos trazendo aqui, semana a semana, não é algo novo. Mas muitas vezes nós ficamos resistentes, porque no nosso coração nós decidimos acreditar que, como alguém como eu vai ter paz com Deus? Como alguém tão errante, tão falho como eu vai ter paz com Deus? Como que isso é possível? E na verdade isso não é possível se não fosse por Cristo. Na verdade isso não seria possível se não fosse por Jesus. Enquanto nós não nos agarrarmos aos méritos de Cristo e vivermos uma vida crente nisso, nós não conseguiremos viver em paz. E logo falharemos em sermos pacificadores. Abre para mim Mateus 5:9, por favor. Isso. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui, irmãos, a palavra pacificadores, ela tem a sua origem no grego, e aí, fluente em grego igual o Dé, vou falar para vocês. Eirenopoios, que é a junção de duas palavras. Eirene, que é paz, e poeio, que é fazer. Eirenopoios, que significa literalmente aquele que faz ou aquele que constrói a paz. Portanto, como pacificadores, a Bíblia se refere àqueles que promovem a paz, a reconciliação e a harmonia entre as pessoas, em um sentido muito mais profundo, entre Deus e o ser humano. Felizes são os que constroem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Somente já sendo filho de Deus, que eu posso reconciliar os conflitos, mediar as guerras e não trazer uma paz enganosa, mas a paz que excede todo o entendimento. Há dois chamados de Deus para nós, aqui nesta manhã. E eu não conversei nada com a Cris, tá, irmãos? Eu fiquei chocado daqui de manhã com o Senhor falando tudo na ministração. O primeiro chamado do Senhor para nós é: receba este presente. Ele já conquistou isso para nós. Nós temos paz com Deus. Receba o presente do fruto do Espírito, que é o amor. E desse amor você pode experimentar de verdadeira alegria, mesmo quando estiver chorando, quando nós aprendemos com o tio Ké na semana passada.
Não a paz que o mundo prega, irmãos. Que você precisa disso ou daquilo para viver em paz. Você pode viver em paz hoje. Porque a primeira guerra foi vencida. Nós temos paz com Deus. O mais ofendido nas partes dessa guerra decidiu dar a si mesmo para que a guerra acabasse. E eu sei que nós pensamos nisso bastante aqui, mas eu preciso te fazer pensar mais uma vez. Imagina assim, quando alguém ofende a gente, né? E nós estamos inocentes naquela história. O que nós esperamos, naturalmente? Justiça. Um pedido de desculpas. Um pedido de perdão. Eu vou ir lá e vou falar com ele. Não, mas eu que fui ofendido. Não, mas eu que fui... Mas eu que não sei o quê. Nesta guerra, onde o ofendido pelo homem é Deus, Deus decide apaziguar a guerra, dando a Ele mesmo, para nós. O mais ofendido não esperou que o homem fosse o buscar, mas ele desceu em busca do homem, para se reconciliar com ele, e trazer paz para este homem. E não só paz com Deus, mas paz do homem consigo mesmo. Porque talvez você já creu nisso. Você já creu que você está em paz com Deus, mas você não consegue viver em paz consigo mesmo, porque o passado ainda te assombra, a sua culpa ainda é pesada demais para você, tem questões que você ainda não conseguiu resolver, e por isso você vive em conflito consigo mesmo. E quais são os 2 grandes mandamentos? Amarás o Senhor, teu Deus, com toda a tua força, todo o entendimento, toda a alma. E amarás o teu próximo. Aí vocês completam, vai. E aí amarás o teu próximo. As meia dúzia de pessoas que estavam prestando atenção completou. Agora vamos dar oportunidade para todo mundo. Amarás o teu próximo. Você não consegue, irmãos, entenda em nome de Jesus isso. Porque isso aqui não é teologia coach. Mas você não vai conseguir amar o teu próximo enquanto você não aprender a amar a si mesmo. Ah, mas qual amor? Um amor vaidoso, orgulhoso? Não, irmãos. O amor de Cristo, este fruto, este amor puro, sabendo da verdade de quem você já é em Deus. Você não consegue amar o seu esposo de uma maneira correta, de forma bíblica, porque você ainda não se ama de forma bíblica. Você não consegue amar o seu filho de forma bíblica, porque você não se ama de forma bíblica. É necessário se reconciliar consigo mesmo. Falta paz em você e de você. Mas o Senhor é fiel para te ajudar neste processo. Você não está sozinho neste processo. O Espírito Santo está dizendo: eu estou aqui. Ele conhece os conflitos da sua alma. Ele sabe tudo que tem sido peso ao seu coração e tem roubado a sua paz consigo mesmo. E Ele está aqui para te auxiliar nesse processo. Muitas vezes o Senhor já te perdoou, mas você ainda não se perdoou. E aí fica difícil perdoar os outros e amar o outro quando eu não amo nem a mim mesmo. Este é o segundo mandamento. E o segundo chamado do Senhor para nós é que esta guerra seja revelada, esta paz seja revelada ao mundo. Nós somos os pacificadores. Felizes são aqueles que constroem a paz. Nós somos chamados filhos de Deus. Que o mundo nos chame filhos de Deus, porque compartilhamos desse presente, desse fruto que o Espírito está gerando em nós. E aí, para encerrar, o Senhor colocou uma passagem no meu coração aqui de manhã. Gênesis 33. Nós também conhecemos essa história. E nós vemos aqui um exemplo prático de Jacó sendo um pacificador.
mas não um pacificador que não reconhece a sua parcela de culpa na história. Eu não vou entrar aqui nos méritos da história do relacionamento de Jacó com Esaú. Creio que todo mundo já conhece, mas se você não conhece, está disponível, não na Netflix, não na Disney Plus, em Gênesis a partir do capítulo 30. Tá? Só acessar, inclusive não precisa pagar mensalidade. Nós temos um meio físico, irmão, sabia? Chamado Bíblia Sagrada. Você pode abrir ela no 0800 e aprender tudo sobre essa história. Amém. Aqui Jacó já tinha tido um encontro com Deus. E ele recebe a notícia que Esaú está vindo ao seu encontro. Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú. Esaú, aquele a quem Jacó tinha roubado o direito da primogenitura. Aproximando-se com 400 homens. Então dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente deles e curvou-se até o chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe o pescoço, abraçou-o e o beijou. Ambos choraram. Então Esaú ergueu os olhos e ao ver as mulheres e as crianças perguntou: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos com os quais Deus agraciou o teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Esaú, porém, disse: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Jacó insistiu: não, se ganhei a tua confiança, aceita este presente da minha parte, porque vi a tua face como quem vê a face de Deus, já que me aceitaste bem. Recebe, portanto, a bênção que te foi trazida, pois Deus tem me agraciado, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Isso é o que o Espírito pode fazer em nós. O enganador, o usurpador, passa a ser um pacificador. Aquele que tentava tomar um jeitinho para ganhar alguma vantagem, passa a ser aquele que corre primeiro para pedir perdão e para construir a paz. Ah, mas como que isso é possível para Jacó? É possível porque ele já foi marcado pela presença do Senhor. Só quem já foi marcado, só quem está recebendo esse fruto crescendo em nós, pode se tornar um pacificador. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão, por favor. Diga para ele: se foi possível para Jacó, mas fala com vontade. Bora! Coloca unção nessa voz em nome de Jesus. Fala: se foi possível para Jacó, de enganador a pacificador, é possível para você também. É possível para mim também. A obra que o Espírito operou na vida dele pode ser operada na nossa vida também. A obra que o Espírito operou na vida de Jacó pode ser operada na nossa vida também. E é isso que o Senhor tem para nós. Isso aqui não estava no script, mas o Senhor falou comigo ali no canto. E eu sei que essa palavra também é para mim. Glória a Deus. Jacó, antes, enganador, andando com a sua primogenitura, lindo e belo.
Jacó, pacificador, voltando até o seu irmão. Quem tá ligado já pegou o mistério. Isso aqui também é da Assembleia. Jacó, enganador. Jacó, pacificador. E aí o Espírito falou ao meu coração: ainda que para o fruto ser gerado, seja necessário deixar marcas em você, James. Ainda que para esse fruto ser gerado, seja necessário Deus deixar marcas em nós, Ele irá fazer, Ele irá fazer, Ele irá nos marcar. Ainda que para Deus dobrar o nosso coração, seja necessário voltar mancando Jacó. Pode vir aqui. Nós vamos orar, irmãos. Juntos. É uma manhã de reconciliação, como o Senhor bem trouxe ao coração da crise aqui na ministração mais cedo. É uma manhã de você se lembrar que a primeira guerra já foi vencida na cruz. Nós temos paz com Deus. A segunda guerra, que é o caos dentro de nós mesmos, o Espírito está disposto a ajudar você. Não é necessário você viver carregando este peso e este caos, todo este conflito. Há uma vida de paz plena, shalom, esperando por mim e por você. E a terceira paz, como pacificadores. E o Senhor tem uma palavra de direção para alguém aqui neste lugar. Você vai ser um pacificador dentro da tua casa. Aquele que era um intriguento, aquele que era o causador de conflitos, aquele que não dava o braço a torcer, será transformado em pacificador. O Espírito fará isso em você, Jacó. O Espírito te marcará para que outras pessoas vejam a paz de Deus sendo um fruto dado através de você. E nós vamos orar por isso, porque talvez essa seja a sua dificuldade. O pastor irá orar por nós. E se você quiser pegar alguém que está próximo a você, para orar junto com ele. Eu só quero falar uma última coisa, irmãos. E eu peço que você fale isso para quem está próximo a você. Fale para ele: não deixe a paz passar. E você não agarrar ela. É precioso demais o que nos está sendo ofertado, irmãos, para que a gente não o receba. Eu nunca vi alguém chegar com um pacote de presente lindo, embrulhado, e falar: isso aqui é para você, e o outro disser: não, mas eu não quero. Não, mas eu não preciso. Não, mas não precisa se incomodar. Aqui é como Esaú e Jacó, né? Jacó: não, é para você. Ele: não, mas eu não preciso. Não, mas é para você. Não, mas é para você. O Senhor está parado na sua frente com este presente. Não o recuse. Não recuse o Senhor. Não recuse o que Ele quer fazer na sua vida. Não recuse o que Ele quer fazer através de você. Só se lança a este amor, para que o fruto dele seja produzido em nós. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, não como o mundo dá. A primeira guerra que nós temos aqui para enfrentar é essa guerra contra nós mesmos. Eu quero orar sim por você. A graça do Senhor foi nos dada por intermédio do Espírito Santo, que nos trouxe essa paz, James. E a gente fica num desespero de querer ir embora, com tanto presente. As suas últimas palavras são as minhas. O Senhor tem dado graça sobre graça a essa igreja.
E nós dispensamos por causa que buscamos uma paz que o mundo dá. E não essa paz que o Senhor tem nos dado. Eu não sei que paz você tem buscado, mas eu quero dizer que essa paz é equivocada. Porque como diz lá o jovem que disse que chegou ao rei lá, se vem em paz, não, guerra. Jeú, né? Acho que está na hora de você enfrentar a sua guerra pessoalmente, para experimentar a verdadeira paz. Feche seus olhos. Você quer viver paz de verdade? Então enfrente a sua guerra. O Senhor te faz em pé agora, em pé, você em pé, de verdade, não fisicamente, mas no seu corpo. Diz: Senhor, eu quero viver a paz. Senão Ele vai te deixar manco, ainda hoje. Que você tenha uma marca verdadeira hoje no seu coração, para experimentar essa fé verdadeira. Senhor, nós nos colocamos aqui, Pai, juntamente com o servo do Senhor que trouxe essa palavra gloriosa. Uma palavra de desafio. O que queremos mesmo é frutificar, Senhor. Queremos parecer com Cristo. E nós estamos vendo com a gente mesmo e vê em nós que nós não somos estes. Falta paz, falta fruto, falta amor, falta Deus, e nós nos colocamos aqui na nossa total dependência, não no orgulho como Esaú quando roubou, mas na humildade e na paz verdadeira quando ele se humilhou. Eu dependo de Ti, não é na minha força, não é no meu jeito, Pai. Eu não vou achar paz do meu jeito, Deus. Eu não vou achar. Do meu jeito eu vou, Pai, andar com a cabeça erguida no orgulho, mas no Seu jeito eu abaixo a cabeça, eu ando humilde. Deus, em nome de Jesus, constrói a Sua paz aqui no nosso interior, Pai. Constrói a Sua paz na humildade, Pai. Senhor, eu reconheço no meu pecado, eu não me arrependo no pó e na cinza. Eu preciso da verdadeira paz. Eu preciso, Senhor, entregar os meus valores, os meus conceitos acerca do que é paz, para encontrar a verdadeira paz que é Jesus. Jesus, o Senhor, é a verdadeira paz. Em nome de Jesus, Senhor. Abraça os corações aqui, Pai. Todo aquele que está angustiado, todo aquele que está, Pai, sendo perturbado, Pai, necessitado, desesperado, com os olhos, Pai, fitos nas coisas deste mundo, na doença, na escassez. O Senhor diz para ele, diz para mim, diz para você: a minha paz eu vos dou. Entre na minha paz. Descanse na minha alegria, descanse no meu amor, na minha graça, descanse em mim, porque eu sou puro de coração, diz o Senhor. Oh, maramanadori, regere basuri que te cantelemana rachou. Senhor, dá paz. Traz alegria no meio dessa tristeza, no meio dessa necessidade, Pai. No meio do caos, nós estamos em paz. No meio do desespero, da cobrança, dos boletos, eu estou em paz. Estou doente, estou em paz. Estou condenado à morte, estou em paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz, eu promovo a paz, eu promovo a alegria, porque eu estou em Cristo. Não como o mundo, não do jeito do mundo, mas em Cristo. Eu promovo a paz. Receba a paz do Senhor. Põe a mão sobre o seu irmão que está no seu lado e diga para ele: receba a paz do Senhor.
Receba, receba. Profetize na vida do seu irmão. Profetize na vida da sua irmã. Saia do seu lugar. Abraça o irmão que está lá chorando e fala: receba a paz, receba a alegria no meio desse caos, no meio da tristeza. Receba a paz no meio da guerra. A paz do Senhor está na sua vida. A paz do Senhor está no seu coração.